Como que você enxerga o perfil da mulher empreendedora daqui para frente? Bom, com coragem, ousadia, com resiliência também, pra gente não desistir no meio do caminho, porque assim, os desafios eles vão aparecer, mas quando a gente se fortalece, quando a gente tem as ferramentas certas, quando a gente tá no ambiente certo, é muito mais fácil. Olá, olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Joyce Rios, o podcast que fala sobre empreendedorismo feminino, que fala sobre transição de carreira, sobre incentivo e motivação para você, mulher que quer trocar de área. Como hoje nós temos muito especial a convidada Natália Arcanjo. Natália, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela confiança. Obrigada, Joyce, por esse convite. Eu amo falar sobre empreendedorismo feminino, sobre mulher, sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal, profissional. A gente estava aqui nos bastidores falando um pouquinho sobre transição também. Então, eu estou aqui para poder contribuir com a sua audiência, com a minha história, com tudo que eu acredito, com a história da DIG também. E inspirar novas mulheres, né? Outras mulheres a fazer um caminho diferente do que fez até hoje. Com certeza. E a Natália, ela é fundadora do DIG. Explica um pouquinho o que é o DIG, Natália. Legal, Joyce. A DIG é uma escola de negócios e comunidade para mulheres que empreendem. A gente surgiu há 6 anos de uma dor de entender que nós mulheres, a gente fala muito pouco de negócios. A gente é engolida por muitos assuntos. A gente fala muito sobre maternidade, sobre estética, e não que não sejam assuntos válidos, mas a gente não para falar sobre carreira, sobre ambição, sobre dinheiro, sobre o que você está fazendo na sua empresa que está dando certo, o que você está fazendo que deu errado. Então a gente criou esse espaço. As experiências. Esse compartilhar, exatamente. E muitas vezes que é muito natural, às vezes, para o homem, né? Então, nós mulheres, a gente muitas vezes não tem essa troca, e essa troca ela é muito rica. Eu falo que networking vale mais que dinheiro, tanto que o relacionamento é importante para o nosso crescimento. A gente vê aí muitas mulheres que estudam muito, trabalham muito, e elas sentem que elas enxugam gelo. E muitas vezes o que está faltando para elas é essa conexão, é esse relacionamento. Então, a gente nasceu dessa dor. E um empurrãozinho também, Exato, né? Esse ambiente, né? Eu falo que a DIG é um ambiente que renova as ambições. A mulher que está ali dentro, ela fica encorajada mesmo, sabe? Ela vê a história de outras mulheres, assim como você, Joyce, que né, já se aventurou aí por tantos caminhos, né? Tantos. Mãe, e ela vem e fala assim, nossa, é possível, esse lugar é possível, alguém já passou, já caminhou nesse sentido, então eu posso também caminhar junto, eu posso também ter essa troca. É a autoconfiança em si, né, Natália? Total, eu falo que as empreendedoras, isso ao longo de 6 anos, milhares de mulheres já passaram pela DIG, né? Eu falo que uma empreendedora de sucesso, ela tem 3 características. A primeira é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento que te faz saber, assim, onde que eu sou boa, aonde que eu tenho que focar, né? E o segundo é a autoconfiança, porque o autoconhecimento, ele te dá essa autoconfiança. E o terceiro é a vulnerabilidade, porque quando a gente se coloca nesse lugar também, olha, isso aí que você está falando eu não sei, isso aí eu vou buscar saber, mas você coloca nesse lugar também... A aceitação da ajuda, né? Total, a gente consegue trilhar um caminho mais eficiente e mais leve. Natália, é interessante porque quem nos acompanha aqui já desde o início ou recentemente, sempre o assunto cai no autoconhecimento. Então, é muito interessante, porque, de fato, acho que o autoconhecimento é o primeiro passo para quem quer a realização pessoal. Total. Né? E após a realização pessoal, vem a realização profissional. Porque é um ciclo, né? Se você está bem com você está confiante em você, você consegue mudar a sua área, você consegue empreender, você consegue arriscar. E eu acho que o mais importante, a mulher consegue se permitir a mudar. Ela se permite a ser feliz, ela permite falar que precisa de ajuda, ela permite se colocar em primeiro lugar. Total. Fala um pouquinho sobre essa questão da primeiro lugar da mulher. Eu amo falar sobre isso, porque a DIG é esse espaço para a gente se priorizar. Porque se a gente está bem, a gente está bem para o nosso entorno, né? Nós somos melhores mães, melhores amigas, melhores em tudo, né? Então, quando a gente se prioriza, isso não é egoísmo, gente. A gente se priorizar é justamente a gente se conhecer. Eu acho que veio um pouco com a maturidade, mas outro dia me falaram assim, se eu tivesse que dar um conselho para alguém de 20 anos... Aí eu falei, nossa, invista em autoconhecimento, porque é a base. E
O E autoconhecimento... tem tantos caminhos, né, para procurar o autoconhecimento. Fala, você tem algum para deixar de dica para quem está começando? Falar assim, então vou começar por esse caminho. Direciona essa mulher. Olha, eu não sei se eu vou chover no molhado, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito também. Terapia, eu acho que é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, né? Eu já fiz vários cursos menores, mas que são voltados para o autoconhecimento. Então, eu sou uma eterna buscadora. Eu estou sempre estudando. E essa é uma parte que é muito importante para mim. Então, a parte de autoconhecimento, de espiritualidade, eu sempre estou em busca de ferramentas que vão me ajudar. Eu vejo também que muitas vezes a gente se conhecer passa por a gente entender o que a gente faz com muita naturalidade. O que pra gente é muito óbvio. Que você fala assim, isso aí eu faço assim. Isso pra mim é tão óbvio. E aí, mas para outra pessoa é muito difícil, né? É um desafio. E muitas vezes, ali que está o nosso ouro, ali que está a nossa potência, e a gente não enxerga. Porque a gente faz aquilo com tanta naturalidade, né? Na minha carreira, eu tive uma grande pessoa, um grande mentor. Eu sou advogada por formação. Advogou, né, inclusive? Advoguei anos. Eu brinco que falo que depois da ADIG eu vou criar um grupo que é o DPD, que é o Depressão Pós-Direito. De tanta gente que eu encontro do direito que fez transição. Eu, inclusive, fiz direito também, né? Tirei a carteira do OAB e cancelei. Não, eu tenho a minha carteira do OAB, porque meu pai paga há 7 anos. Meu pai não deixa eu cancelar meu OAB, você acredita? Esse ano eu brinquei com ele, eu falei, parabéns, 7 mil. Poderia ter me dado esse dinheiro, que todo ano é R$1.000, né? Que vai pagando de anuidade, mas ele não deixa eu cancelar. Mas eu tem que respeitar também, porque é outra época, né? Não, outra cabeça. Pais, outra cabeça. Traz um conforto pra ele lá. Traz um conforto pra ele, tá tudo bem. Eu deixo ele pagando, mas não uso. Mas eu tive um chefe, um grande escritório aqui de Belo Horizonte. Eu fazia muita peça, eu comecei a trabalhar muito nova. E eu ficava era a sua ali. área de atuação? Eu já trabalhei em várias áreas dentro do direito, mas eu trabalhei muito na civil e na tributário. Nessa época eu era da civil, eu fazia muito contrato, muita peça. Só que eu sempre fui muito boa de relacionamento. Então, sempre que precisava de desembolar algum processo com algum juiz, eu conseguia. Eu ia lá, dava um jeito e conversava com uma pessoa, conversava com outra, ia na assessora e falava, me atende, por favor, e tal. E eu dava um jeito. E, não, esse juiz não recebe ninguém. E ele falava assim, manda a Natália, que a Natália ele vai receber. E assim foi. E aí ele falou assim pra mim, falou assim, Natália, a sua maior habilidade é comunicação. E eu sempre levei cliente pro escritório e ele falou assim, você tem que ir pro comercial. E ele foi uma pessoa que... E pra mim, eu falava assim, mas isso eu faço com tanta facilidade. Aí eu falava, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Porque eu acho que eu ganho dinheiro. Eu acho que esse é o ponto. Como eu vou ganhar dinheiro com o que eu mais gosto de fazer? Exato, eu ficava assim, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Porque é corriqueiro, relacionando. Né? E olha que loucura, como que a vida é, né? E durante muitos anos... Eu sempre botei essa culpa nos meus pais, assim, eu fiz um curso que eu não gostava, nada a ver comigo. E graças ao direito, eu sou tão grata hoje aos meus pais, né? Eu sou tão grata ao direito que foi graças ao direito que eu conheci a Adriana, que é a minha sócia na DIG. E hoje, se eu tenho um negócio que eu ganho dinheiro com relacionamento, foi o direito que me deu também de alguma forma, porque a Adriana é minha sócia, eu conheci ela através do direito. Então, como que as coisas se encaixam? Então, eu sou muito grata ao direito, a tudo que o direito me trouxe. Mas foi assim, foi uma pessoa que mostrou pra mim, falou, Natália, é nisso que você é boa. Aí eu falei, mas é isso que eu faço tão facilmente? E hoje eu falo assim, não, essa é uma grande habilidade que eu tenho, que eu preciso de explorar, que eu preciso de ter tempo para eu poder usar isso. Então, hoje no meu negócio, eu falo sempre isso com a minha equipe. Eu falo, gente, se eu estou aqui apagando incêndio, fazendo operacional, fazendo isso, eu não estou fazendo o que eu faço de melhor e que traz mais dinheiro para a empresa, que é relacionamento. Então, hoje eu vejo isso claramente, mas demorei um tempo para poder falar isso, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E como que nasceu a DIG? A DIG nasceu em 2019. Meu pai, ele é um empreendedor muito inquieto. A gente tem um escritório de contabilidade, 60 anos, familiar. E ele sempre ficava muito irritado, assim. Ele falava assim comigo, toda vez que a gente tem que ir para fazer algum curso de gestão, a gente tem que sair de BH, a gente tem que ir para São Paulo, para o Rio, Brasília, Curitiba, enfim. E ele falou assim, não, eu quero fazer um aqui em Belo Horizonte. A gente tem uma empresa que tem 1.000 clientes. Os nossos clientes são pessoas que fazem na prática, fazem gestão na prática. Vamos juntar os nossos clientes para os clientes que são cases aqui. A gente tem grandes cases que passaram, né, pelo nosso escritório, Desinchar, Vals, enfim. A gente falou, não, vamos levar os nossos clientes para ensinar para os nossos clientes gestão na prática. E um evento, Joyce, que seria para 300 pessoas, virou um evento para 1.000 pessoas. Esse evento chamou Do It Now, foi a primeira edição, em 2019. E a partir desse evento, a Adriana viu que eu ia fazer esse evento, ela
A Adriana e a Bruna são as minhas sócias. Ela se inscreveu para ir. Chegando lá, ela encontrou a Bruna. A Bruna eu não conhecia. E quando elas se viram lá, elas são muito amigas. Elas falaram, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Como o universo conspirando, né? E elas falaram assim, não, como assim que a gente estava junta 2 dias antes, no aniversário de criança, e a gente não falou que a gente estaria num evento de gestão? E elas falaram, vamos encontrar uma vez por mês só para falar disso? E a Adriana falou, conheço a Natália que está fazendo esse evento. E foi assim. A gente almoçou, eu conheci a Bruna nesse almoço. A gente começou com um encontro mensal, chama 3 amigas, chama 3. A gente faz um negócio aqui pequeno na minha empresa. E o negócio tomou uma proporção muito grande, porque a gente entendeu que a nossa dor ali, de ter essa troca com outras mulheres, era a dor de muitas outras mulheres. E assim nasceu a DIG. E você tem noção de quantas mulheres o DIG já impactou? Já. A gente tem isso bem mapeado. A gente tem os nossos números de palestra, lives, de tudo. A gente já impactou mais de 50 mil mulheres. A gente tem mapeado mais de 18 milhões de negócios feitos dentro da comunidade. Então, assim... Isso é muito bacana. É muito negócio que é feito ali dentro, é muito legal. E só entre mulheres, né? Só entre mulheres, né? A gente entende que ali... E o DIG não é mulheres contra homens, nada disso. Pelo contrário, a gente precisa não dos é o homens. Feminismo da atualidade, né? Não, os homens precisam de estar ao nosso lado, né? A gente precisa do apoio deles. Eles precisam de entender que nós, mulheres... A gente quer também deixar o legado daquilo que a gente acredita, a gente quer também ter a nossa independência financeira, enfim, ter resultados. E o DIG é um espaço seguro, por isso ele é só para mulheres. Porque ali as mulheres podem falar das vulnerabilidades. Das dores, né? Das dores, elas podem perguntar sem sentir que elas estão num ambiente que elas podem se sentir acuadas. Então, a gente nasceu desse lugar e assim seguimos. Natália, você falou uma coisa muito interessante, não se sentir acuada. Você acha que hoje as mulheres ainda são muito acuadas em casa? Sim, sim. A família não dá um apoio necessário para ela empreender, para ela crescer, para ela, de fato, ser feliz? Sim, a gente vê isso muito. Movimentos como o nosso, eles são muito importantes. Mas quando a gente olha para os números, né, a gente ainda está numa escala aí de crescimento de mulheres enquanto líderes, mulheres crescendo na carreira muito baixo. É um número muito baixo. E a gente vive numa bolha, né? Então, assim, na nossa bolha, da classe social que a gente está, a gente entende que isso já está começando a ser falado. Mas a gente tem vários casos ali na DIG de mulheres que falam assim, olha, agora que eu separei... Eu nunca olhei coisa... Eu criei uma empresa, eu nunca olhei para o financeiro e eu fui roubada. Eu nunca tive acesso a banco, então, assim, eu tô sem cartão de crédito. Umas coisas assim que você fala assim, meu Deus... Desabrochou, né? Tão instruída, passando por isso. Então, o que a gente vê é que tem ainda muitas mulheres que são acuadas, né, que homens que falam que não apoiam mesmo, não incentivam. A gente tem vários que são grandes apoiadores, mas isso ainda é uma realidade. E é bom falar sobre isso porque o nosso público tem mulheres de todas as áreas. Sim. Né? Então, não é só na sua área que isso acontece, em todas as áreas também. Na política, né? Eu era da política, era muito comum disso acontecer. Né? Então, eu acho que esse compartilhamento do DIG, inclusive o DIG tem um podcast também. O DIGcast. Né, Natália? DIGcast, eu acho que vale a pena vocês seguirem, né, o DIG nas redes sociais, escutar o podcast, porque é uma troca e uma motiva a outra. Com certeza. Né? A gente não se vê como concorrente, a gente se vê como parceira. Certeza. A gente lá fala que a gente acredita na abundância, tem espaço para todo mundo. Cada pessoa tem algo que é único. A marca pessoal é justamente para isso, né? O que diferencia uma pessoa querer comprar de uma ou de outra? É a história, a marca pessoal. Eu acredito muito nisso e a gente vive e respira isso na DIG. Então, quando a mulher fala que ela vai fazer podcast, a gente vai ajudar ela. Fala assim, você quer indicação? De onde que você faz? De como que você faz? Né, até assim, quando eu fui convidada para o seu, né, eu até falei assim com a Ale, eu falei, Lê, a gente tem um roteiro aqui que a gente usa dessa forma, assim, se você quiser pode copiar, pega como base. E é isso, é porque quando todo mundo cresce, gente, é maravilhoso. E é muito bacana, né, mas pena que ainda tem mulheres aí que são egoístas, né, que acham que para crescer precisa de derrubar a outra. E não é por aí, gente. O mundo mudou, né, Natália? O mundo mudou e a gente precisa do apoio de todas nós. A rivalidade feminina é uma coisa que só atrapalha a gente, só atrapalha as mulheres. Então, não cabe.
Ô, Natália, agora vamos entrar um pouquinho assim. Você é mãe, você é casada, você é mãe. Seu filho está com 4 anos, Isso. né? E você engravidou aí no auge do crescimento da DIG, né? Foi. Como que foi lidar com o crescimento de uma empresa nova, né? E com a criação do filho, com a maternidade? E no meio da pandemia ainda, que fiquei grávida na pandemia, o meu teve esse adendo. Eu falo, Joyce, que meu filho, né, durante um tempo, agora não, 4 anos, tô achando essa fase maravilhosa. Mas até uns 2 anos eu falei assim, gente, eu nunca estive tão cansada, mas eu nunca tive tanto fogo para realizar quanto foi o meu filho. O meu filho certamente me tornou uma pessoa melhor, uma empreendedora melhor. É claro, gente, eu não romantizo cansaço, não romantismo maternidade, mas assim, o meu filho foi essencial para eu construir a empresa que eu construí. Ele me deu muita gana mesmo, sabe? De falar assim, nossa, é isso que eu acredito, eu vou postar todas as minhas fichas, não só por mim, mas para ele, para eu dar, sabe? O melhor de mim para ele, a melhor vida que eu puder dar. Então, meu filho foi muito nesse lugar. Mas eu acredito muito que, para isso, sabe, a gente precisa de ter uma boa rede de apoio, sabe? O pai tem que cumprir o papel de pai. Então, assim, quando as pessoas falam assim, nossa, mas o André é um super pai, ele fica com o Nando quando você viaja, eu viajo muito a trabalho. Eu falo, gente, ele é um pai. Ele simplesmente está fazendo o papel dele, né? Então, acho que a gente não é tem nenhum que... favor, né? Exatamente. Então, acho que a Tem gente que ser, inclusive, prazeroso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande pôr uma criança no mundo. Total. Então, ele, para mim, foi uma grande virada na minha vida, mas, sem dúvidas nenhuma, assim, muito cansaço, a gente rever as nossas prioridades, né? E meu filho, ele me trouxe uma coisa muito, muito boa para mim, assim, que eu acredito que foi muito determinante para o meu sucesso profissional, que foi a naturalização do não. As mulheres têm dificuldade de falar não. Sim, é a criação, né, da nossa geração. Tem que agradar todo mundo e tal. E hoje eu falo não com muita naturalidade, porque assim, ele vai ser minha prioridade. Então, assim, eu sou convidada para muito evento. E eu falo, gente, infelizmente não dá, porque eu já trabalho muito. Então, eu tenho que priorizar o tempo que eu fico com ele. Então, realmente, não, eu não vou para todos os lugares. Você seleciona, né? E essa permissão da mulher em falar não, ela é muito importante. É libertador. É libertador, exatamente. Depois de alguns nãos que eu passei a falar, eu percebi que... E me olhar como prioridade hoje. Hoje eu me olho como prioridade. Porque é aquela mensagem da aeromoça, né? Primeiro coloca a máscara em você, para depois colocar no seu filho, na criança, no adulto ou no idoso. Porque senão você não salva ninguém. Isso é muito bacana. E quantas vezes que a gente tá falando... E sem culpa, né? Porque Total. às vezes eu falava não, mas e eu morria, me sentia culpada. Né? Exato. Hoje não, hoje eu falo não sem culpa nenhuma. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho dos nãos que eu tenho falado. Porque é isso, às vezes a gente tá falando um sim pro outro, que é um não pra gente. E olha que loucura, né? Você tá falando um sim pra outra pessoa, pra agradar aquela pessoa, e você tá se falando um não. Então, assim, eu também hoje falo sem culpa também, e assim, a melhor coisa. A mulher que conseguir chegar nesse nível, olha, não tem sensação melhor. É uma paz de espírito que a gente sente, né, Natália? Totalmente. Porque assim, a gente doa muito, a mulher, eu acho que doa muito, talvez pelo próprio instinto feminino, Sim. né? Mas recebe pouco. Ela se doa demais e pede pouco. Então, hoje não, hoje eu quero muito, hoje eu peço muito. É isso. E quem não for me agregar no meu caminho, eu também não quero perto. Claro, né? não cabe, né? Não cabe mais. Isso, a gente seleciona, né? Então o filho traz isso da gente selecionar. Ou o filho, ou uma doença, né? Talvez Sim. como foi no meu caso. Ou uma virada de chave com alguma dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade é onde que a pessoa Sim. para pensar mesmo, onde que vai, para onde que quer chegar, o que é que quer deixar de bom para o mundo. Inclusive, na hora que você fala, meu filho me mudou, né? Eu acho que não é nem só por ele, mas é por toda uma geração que, quando vai conectando grupos de mulheres, né, grupo de mães, de empreendedoras, a gente passa a ter uma geração dos nossos filhos com a mesma visão de mundo. Sim. Né? Então, eu acho que é isso que talvez se perdeu na geração dos nossos filhos, né? Quando a gente vê alguns coleguinhas com valores diferentes dos nossos,
mas a gente está conseguindo resgatar isso. Eu né? fico muito próxima, assim, né? Ele ainda está numa idade muito pequena, né? A gente ainda não consegue sentir tanto isso, né? Na hora que for crescendo, você vai perceber. A Letícia e a Ale, que estão aqui, que é da equipe também do podcast, não sei se vocês percebem isso como eu percebo. Tem coleguinhas que eu falo, que criação que teve, sabe, assim? Sim. Porque é muito diferente, é um egoísmo muito grande, é o ter mais importante do que o ser. E eu acho que esse contato, o DIG é muito importante para isso, porque vai mostrando para mulheres e vai, pouquinho em pouquinho, né? De repente, a gente tem toda uma geração que está preocupada com o eu interior, com o prosperar de todo mundo e não encontrar vantagens, né? Total. E lá não cabe, não é um espaço que cabe isso, né? Pelo contrário, a gente sempre fala que ali é zero esse espaço da... Já é um filtro muito grande, né? Quem quer participar, quem participa, é um filtro por si só. A gente sempre fala, né, qual que é a cultura da DIG, os valores, né? O principal valor é menos competição e mais colaboração entre mulheres. Se você é uma mulher que acha isso bobagem, não entra aqui. Aqui não é o seu espaço, né? Não é para você. Então, a gente fala subir uma, subir outra. Quanto mais espaço, quanto mais a gente cresce, mais gente cabe no nosso sonho, sabe? Mais a gente consegue trazer oportunidades, mais a gente consegue... Gente, porque a verdade é que quem tá fazendo, quem tá nessa mentalidade, quem tá produzindo, a pessoa não tá preocupada. Se você... Ai, mas nossa, e será que ela vai me passar? Gente, você tá simplesmente focada no seu crescimento, no tanto que você tá deixando de bom no seu entorno. Então, eu acho que isso é muito forte lá na DIG, tem uma cultura e não entra mesmo. Assim, a pessoa que fala, eu acho isso bobagem, então não vem pra cá. É o falar não, né? A gente não te quer aqui. Exato, Você gente. não agrega aqui. Nada pior do que vender para o cliente errado. Eu falo isso muito com a minha comercial. Dentro dos valores nossos, enquanto empresa, né, da porta para dentro, a gente tem os valores da porta para fora, mas eu tenho um que funciona muito com o meu comercial, que é promete menos e entrega mais. Então, eu sempre falo isso para ela. Não fica prometendo mundos e fundos, porque... Nada pior do que vender para o cliente errado, porque a pessoa entra com uma expectativa e ela pode se deparar com outra. E o cliente errado, gente, ele não te indica, ele não gosta. Te difama. Ele te difama. Então, assim, não é para todo mundo mesmo. E tem que vender para a cliente certa. Porque a cliente certa é a pessoa que vai trazer, né? Você veio através de uma cliente certa, que é a Lê, que propaga, que virou madrinha dentro ali do nosso ecossistema, porque é uma pessoa que vive a missão, né? Então, assim, ela vai trazer as pessoas certas. E aí você vai construindo essa teia que você falou, né? Pouco a pouco a gente vai plantando essas sementes e cada mulher ali, ela vai mudando o seu entorno. É só você que está nos escutando, assistindo, trazer essa missão para dentro, né? De casa, internamente, independentemente de qual que é a sua área, se é medicina, se é empresa, se é o próprio direito, né? Isso hoje cabe em todas as áreas. Com certeza. Mesmo a mulher que não trabalha, né? Ela tem que trazer isso para ela se sentir realizada também. Óbvio, né? Com certeza. O problema não é ser dona de casa, o problema é ser dona de casa infeliz. Gente, tudo é sobre questão de escolha, né? Se é uma escolha sua... Consciente, né? Consciente, que te deixa feliz, tá tudo certo. Ô, Natália, agora falando um pouquinho, aprofundando assim a questão dos desafios, tem alguns desafios que você enxerga como mais comum, né, nessas mulheres que entram e querem mudar de vida, querem empreender, querem fazer diferente? Você conseguiu identificar alguns desafios que são comuns? O primeiro desafio, sem sombra de dúvidas, é a questão da gestão do tempo, né? A mulher, independente se ela é mãe ou não, ela tem uma tripla jornada. O cuidar é da mulher, né? Então, assim, é impressionante. Então, alguém da casa ficou doente, é a mulher que vai olhar para aquele lugar, é a mulher que olha para a organização da casa. Então, ela precisa de ter uma gestão de tempo diferente. Isso, por si só, já impacta. A mulher tem uma outra questão também. Mulher, como isso é muito cultural, de não ser tão instigado os números, a mulher ela começa a empreender ou por uma necessidade, porque ela precisa, e aí ela vai começar a empreender ali na raça e tal. Ou então ela vai empreender em algo que ela tem afinidade, por exemplo. O maior nicho dentro da DIG, e é um dos maiores nichos que as mulheres atuam, é moda. A mulher gosta. Eu gosto da moda e tal, ela começa a empreender naquele nicho.
porque ela gosta. Só que ela não entende que o empreender são muitas camadas. Que você tem que olhar para números. A gente fala lá, não é olhar, você tem que ser obcecada pelo número. O número é o que te dá a base, o número é o que te dá o direcionamento, o número é o que te dá tudo. E aí as mulheres falam assim, mas eu detesto o número. Aí ela terceiriza uma parte muito importante da empresa dela, que é justamente esse, que é o coração da empresa. Porque a empresa tem que gerar lucro, né? Não é a premissa número um. E quanto mais lucro, melhor, mais ações solidárias essa mulher pode fazer. Toda certeza. E assim, gente, lucro para a empresa é oxigênio para o ser humano. Se eu virar para você aqui agora e falar assim, Joyce, eu te dou 5 milhões, mas você tem que ficar 30 minutos sem oxigênio. Você vai falar, não, obrigada. Então, a empresa é a mesma coisa, é inegociável. Se a sua empresa não está dando lucro, está errado. Então, você tem uma ONG, você tem uma outra coisa. E aí, você vai precisar de mexer, você vai precisar de sair da sua zona de conforto, olhar para números. Aqui, a gente olha para números todos os dias. É uma parte que eu... depois você fica até amiga dos números. Vou te falar que você passa, as meninas estão rindo ali, mas você passa até a gostar, que você fala assim, deixa eu olhar para ter um direcionamento, o que eu vou fazer. Então, esse é um desafio que eu vejo grande, assim, das mulheres também. Tem um outro desafio, que eu preciso falar ele, que é o não se vender. A mulher não se vende, ela tem vergonha. Ela fala, ai, nossa... Aí ela fala de um negócio de uma outra pessoa, ela fala assim, nossa, fulano abriu não sei o quê. Ela elogia super o legal. outro e aí, se quando desvaloriza, ela vai falar do né? dela, ela fala assim, você fala assim, nossa, que blusa bonita... Aí ela pega e fala assim, eu que vendo uma blusinha, ela tem encolhe, assim, sabe? Ao invés dela falar assim, desvaloriza ela própria, né? Tô tirando aqui agora, passa o Pix aqui, ela desvaloriza, ela tem medo de se vender. O que vão pensar de mim na hora que eu começar a me vender? Na hora que eu for pra rede social, vão me chamar de blogueirinha. E eu sempre falo assim, gente, o primeiro cancelamento vai vir dentro de casa. Vai vir de pessoa próxima, sabe? Vai vir de amiga, vai vir de família, falando, o que é isso agora que você tá postando? Como é que é isso? Então, a gente tem que estar muito fortalecida. Ô, Natália, eu costumo falar muito também que é assim, a pessoa que te coloca para baixo, né? Ela não quer ter o que você tem, ela quer ser quem você é. Ela quer a luz que você tem, que às vezes está escondida dentro de você mesma. A gente cria uma capa para nos proteger. A gente acha que é uma autoproteção, mas no fundo é uma autossabotagem. Sabotagem, né? Exatamente. Então, e essas pessoas, né, que são as âncoras da nossa vida, que a gente sempre nos colocam para baixo, são as principais que queriam ter o que a gente tem. De visão de mundo, de espiritualidade, Total. de gênio, de jeito, de carisma. Por que não? E hoje eu falo, eu sou uma pessoa egoísta, no sentido... De se priorizar, de né? me priorizar, sim. E também eu sei das minhas qualidades. Com certeza. Né? Antes eu tinha vergonha de falar das minhas qualidades. Hoje não, hoje eu sei o que eu sou, eu sei de onde que eu sou capaz, eu sei o que eu sou boa, eu sei o que eu preciso melhorar e eu assumo isso. A partir do momento que a gente assume isso pra gente, parece que o próprio universo conspira a favor. Com certeza. Não, é o que eu falei no início, né? É a autoconfiança. E isso muda a nossa vida, muda a forma como a gente se vê, como a gente se demonstra, né? Como a gente se mostra para o mundo. Então, isso aí é o ouro, né? Quando a gente chega nessa fase, aí a gente vai largando essas âncoras para lá e... E você tem alguma dica para deixar aí para quem está assistindo, que está exatamente nessa situação, que é abandonar essas pessoas, mas no primeiro desafio, porque não é um caminho fácil, não, né? É a gente falando aqui com naturalidade, Sim. Mas eu sofri muito, acredito que você também tenha passado por situações bem delicadas. Como que faz para superar esses momentos? Até hoje, né? Eu às vezes recebo, né, alguns comentários de pessoas próximas, assim, falar que eu não fico chateada. Claro que a gente fica, né? Mas hoje eu já vejo com outros olhos, porque eu falo assim, gente, eu sei tanto do que eu tô entregando e de quem eu sou, né, que isso não me abala mais no sentido de me parar. E que volta no autoconhecimento. Tô 100% no autoconhecimento. Então, assim, a primeira dica que eu dou é a questão do ambiente. Gente, eu acredito muito que você pode ser a pessoa certa. Se você estiver no ambiente errado, você nunca vai prosperar. Luz, né? Você nunca vai conseguir frutificar tudo que você pode. O seu potencial. O seu potencial. É a mesma coisa você pegar uma semente maravilhosa e tentar plantar ela no asfalto. Não vai, porque o ambiente ele não vai te deixar. O ambiente ele tem uma força absurda, né?
E eu até falo, eu dei uma aula outro dia, eu fiz uma dinâmica mostrando isso com elástico. Eu falo assim, gente, quando a gente começa esse movimento da gente falar assim, agora eu vou fazer isso e vai dar certo. Quando a gente começa a fazer esse movimento, né? Aí começa o movimento das pessoas quererem te puxar pra baixo. Fala assim, não, você não vai sair desse lugar aqui, não. Eu tô aqui com você aqui embaixo. Pra você, pra que você vai sair? Não, eu tô aqui embaixo com você, eu não quero que você sobe, não, sabe? E aí a gente tem duas opções. Porque quando a gente começa a puxar esse elástico, né? Ou a gente faz uma força muito maior pra conseguir puxar a gente com a gente. Essas pessoas que estão aqui tentando puxar a gente pra baixo. Ou você vai ter que cortar o elástico, né? Que é dolorido, né? E os dois caminhos são doloridos, né? Um caminho vai te demandar muita energia. Muita, né? Que você vai ter que entregar. Falar assim, não, essa pessoa pra mim, vou puxar ela aqui comigo. Vai te demandar. E um outro caminho, ele às vezes é um corte mais brusco, mas ele pode doer menos, assim, no longo prazo. Eu vejo dessa forma, que no longo prazo, ele pode ser menos sofrido. Porque ali no momento, pode ser um momento ali de rompimento muito doído, mas que às vezes necessário. E às vezes libertador também, Sim, né? Sim. Libertador. Ô, Natália, e qual o conselho que você dá para essa pessoa que está começando a empreender, né? Não falar dos desafios, mas falar assim, como traçar metas e objetivos no seu negócio? Legal. Bom, para quem está começando ainda, eu falo que uma empresa tem 4 fases. A primeira fase de qualquer empresa é a venda, é o dinheiro, que é o oxigênio da sua empresa. Você precisa de vender, você precisa de estar ali muito atento com posicionamento, com marketing, com vendas. É primeiro o progresso, depois a ordem. Quem está muito... Deixa eu só te cortar. Você tem um período que essa mulher, essa pessoa pode se permitir assim... Eu vou dar 6 meses, eu vou dar 1 mês, eu vou dar 1 ano para eu conseguir prosperar e lutar pelo que quer? Não, eu não consigo falar um tempo, mas o que eu consigo falar, né, gente, é que nada acontece da noite pro dia. Então, assim, hoje a gente vive uma era que as pessoas, principalmente de marketing digital, que vendem uma ilusão, né? Faça 1 milhão aqui. E não é assim, gente, é uma construção. A empresa é como se fosse um bebê não sai da sua barriga correndo, né? Ele vai ali passando por processos. Você não começa a faturar 10 mil e no outro mês está faturando 1 milhão. A não ser que você, sei lá, vai trabalhar com coisas, né, que enfim. Por isso que é importante ter uma reserva de capital, né, para sobreviver a um período. Não só a reserva, mas você tem que ter estabelecido ali o seu Prolabore. Você não pode, num mês que a sua empresa tá boa, esse mês eu faturei 50 mil, eu vou tirar 30 mil para mim. Não, gente, a empresa é soberana. O seu Prolabore, se você determinou ali que durante 6 meses, durante 1 ano, você vai sobreviver ali com 3, 4 mil, é isso. Depois você vai distribuir lucro lá no final do ano. Mas esse início é muito de investimento na empresa. Então, a primeira dica que eu dou Ou seja, cabeça no lugar, né, Cabeça mulherada? no lugar. Exatamente. Entender não vamos deslumbrar, não, porque o caminho não é esse. Não é, porque um mês você fatura 50, no outro mês você vai faturar 10. E às vezes não fatura, né? Exato. E se você faturou 50 meses e tirou 30 mil e faturou 10 no outro, como é que você faz? Né? Então, você tem que ter essa separação muito bem feita da pessoa física para a pessoa jurídica, né? O DIG faz essa consultoria para a mulher? Total, a gente não faz consultoria. Hoje, dentro do nosso ecossistema, a gente não tem nenhum que seja uma consultoria individual, mas a gente entrega todas essas ferramentas. Então, a gente ensina gestão financeira, gestão de tempo, produtividade, oratória, marketing, vendas, tudo que envolve empreendedorismo, a gente ensina. E como elas estão com a gente ali por pelo menos 1 ano, na hora que elas vão colocar em prática e têm dúvidas, elas têm o suporte, elas têm o apoio ali. Gente, fui colocar isso em prática, não consegui, como é que faz e tudo mais. Então, é isso que é muito legal. E precisa de ter esse olhar, precisa de ter o olhar para vendas, para os números que dão a direção. E cabeça no lugar, adorei, vou aderir essa. Gente, e é interessante também, porque eu ainda estava como vice-prefeita, né? E eu entrei para o DIG, que uma amiga fazia parte, falou assim, Joyce, tem tudo a ver com você, eu acho que você vai... E ela mexe com transição de carreiras, e ela tem um doutorado em felicidade no negócio, sabe? A Ana, né? Não, a Sofia. Sofia Lucchesi. Demais. E aí, eu fui pro DIG, mas na época eu viajava muito a trabalho e não consegui participar, né, do que o DIG oferecia. Mas o que eu achei interessante é porque, assim, naquele momento, você e as suas sócias eram muito distantes de mim. Eu olhava com admiração como que
né, elas conseguiram criar um grupo que não era tão grande como hoje, né, estava começando ainda, mas como que elas conseguiram, como que elas conseguem impactar tantas mulheres, inclusive a mim, de uma forma tão natural, né? E hoje eu tenho a honra aqui de estar te entrevistando. Maravilhoso. É exatamente isso, é o se permitir crescer, é o autoconhecimento, é saber o que você é capaz. Hora nenhuma eu tive dúvidas assim, eu vou dar conta de entrevistar a Natália. Ah, imagina. Né? Mas naquele momento, para mim, você era muito grande. Não que você não seja, mas assim, era muito distante de mim. Eu acho que as pessoas estão me entendendo. E hoje você continua sendo uma inspiração pra gente, né? Para mim em particular. Mas hoje eu tenho a confiança em estar falando aqui mais ou menos igual. Com certeza. Né? No meu trabalho e você no seu, e a gente se completa. Total, mas eu falo isso, gente, somos mulheres reais, mães empreendedoras da vida real, então assim, não tem essa, né, Mas você essa consegue distância. ver que a maioria das mulheres devem olhar para vocês, principalmente quem está entrando, e falar assim, nossa, elas são muito grandes, né? Sim. E são grandes sim no que você faz, no que você se propôs a fazer, mas vocês são humanas, vocês são acessíveis. Super, a gente é muito acessível, eu falo muito isso, que igual eu falo, né, dos nãos, mas eu faço questão, assim, então assim, todo mundo que é dig, isso aí pode, não tem dúvidas, que falou comigo, Natália, eu preciso falar com você, quero tomar um café com você. Tenho uma agenda louca, mas eu sempre... a Lê tá aqui, ela é dig também há mais tempo. Eu sempre vou fazer questão, porque essa é o nosso principal propósito, a nossa principal missão. Então, é isso. E o mundo gira, né, Natália? É. Hoje a pessoa que talvez alguém esnoba, amanhã você pode te ajudar. Então, vamos, gente, tratar todo mundo bem, independentemente da profissão, Total. quem que seja, do tipo de roupa, né, como se veste. Porque é um ciclo, a vida é um ciclo. Total, a gente não sabe. O dia de amanhã eu falo muito sobre isso. Sempre quando, né, com a minha equipe, assim, eu trabalho com uma equipe de mulheres novas. Eu falo muito isso para elas, a importância de sair dos lugares com a porta aberta, sabe? Hoje a gente vê, você tá com uma geração, assim, que, assim, Não tem zero responsabilidade, comprometimento. E se perde por muito pouco, né? A nossa equipe lá, a gente já viu tantas mulheres, assim, brilhantes, mas que saíram de lá com portas fechadas porque, assim, por muito pouco. Então, e é isso, é sobre isso, né? O mundo, ele gira mesmo. Então, isso aí, pra mim, é uma premissa básica de qualquer pessoa que gente, fazer o bem, ser uma pessoa boa. Isso aí, pra mim... Natália, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do Ai, nosso passou podcast. rápido. Com certeza vamos agendar um próximo muito em breve, mais em breve, de acordo com a sua agenda. Mas na primeira brecha nós vamos te pegar e falar assim, vamos continuar. Eu amo sentar na cadeira de entrevistado, gente. Pois é, e foi um papo que fluiu muito bem. Eu acho que foi enriquecedor para mim e com certeza para as mulheres que estão nos ouvindo. Que bom. Agora, para encerrar, eu quero que você nos fale como que você enxerga o perfil da mulher empreendedora daqui para frente. Nossa, como que eu enxergo? Bom, com coragem, ousadia, com resiliência também, pra gente não desistir no meio do caminho, porque assim, os desafios eles vão aparecer, mas quando a gente se fortalece, quando a gente tem as ferramentas certas, quando a gente está no ambiente certo, é muito mais fácil. E aí a gente consegue viver o nosso melhor potencial, né? Eu falo muito isso, que para a gente deixar para o mundo em forma de performance aquilo que a natureza deu para a gente em forma de potência. Então, todas nós temos essa potência. Então, quando a gente conseguir colocar isso para fora com coragem, com ousadia e com intencionalidade e da melhor forma, né? Com as melhores ferramentas, o melhor ambiente, aí não tem jeito, né? Nada para, né? Uma mulher que quer deixar esse legado para o mundo, né? Então, eu vejo dessa forma, mas sem romantizar, entendendo que existem, sim, os desafios. E né? muitos, né? Muitos, mas que quando a gente está num ambiente que a gente se fortalece, eles ficam mais leves, a gente consegue passar por eles de uma forma melhor. Então, é assim que eu vejo. Maravilhosa, Natália Arcanjo. Muitíssimo obrigada. Ah, imagina. A gente já vai deixar marcada que é a próxima. E venho com o maior prazer. E eu vou deixar também no feed
o Instagram do DIG, né? As redes sociais, o podcast do DIG, porque só tem a contribuir com você que precisa, às vezes, ouvir o básico, né? Exato, é aquele empurrão, o básico bem feito funciona, gente, não é nada fora da caixa, né? O nosso @ é _doitgirls e o DIGcast é o nosso podcast e vai ser um prazer poder ter essa troca ali com essa mulherada aqui também do seu podcast. Maravilhosa, muito obrigada. Obrigada a vocês, eu amei. Um beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo.